Muito bem, boa noite, queridos irmãos. Nós então vamos seguir com a nossa série de mensagens Fortalecendo a Fé. Esse é o tema central desta série. E como já foi dito, inclusive basicamente todas as mensagens até aqui, é uma série para ensinar os irmãos sobre algumas doutrinas que fazem parte da nossa declaração de fé, ou declaração doutrinária. E a cada mensagem, então, exposta aqui, cada doutrina exposta, nós queremos, de fato, mostrar aos irmãos, biblicamente, o porquê cremos no que cremos. Qual a razão de nós cremos nas doutrinas que pontuamos no nosso credo, na nossa declaração de fé. E fazendo isso, então, cremos que chegaremos aí ao objetivo principal, que é fortalecer a fé dos amados. Desde que iniciou a série, nós já ensinamos aos irmãos o porquê cremos nas Escrituras, porquê cremos na Trindade, porquê cremos na pessoa de Jesus Cristo. E essa noite eu quero ver com os irmãos e mostrar aos irmãos o porquê cremos na salvação pela graça. Na salvação pela graça. É nítido, é claro que nós cremos nisso. Cremos que a salvação, ela é pela graça. E a razão mais óbvia do porquê cremos nisso é porque cremos nas Escrituras. Porque é a verdade que as Escrituras ensinam. E eu escolhi então um texto para nós conversarmos sobre essa doutrina, que está lá na carta de Paulo aos Efésios. Abra comigo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. A leitura e exposição nessa noite seguirá dos versículos 1 a 10. Se você abriu, se você ligou, acompanha com fé a leitura da palavra que diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura. Que Deus aplique esse texto no seu coração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Senhor, nós louvamos pelo privilégio que temos de reunir como igreja, a fim de te adorar, de te cultuar. Que privilégio, que alegria. Chegamos no momento desse culto público de adoração ao Senhor, onde vamos ouvir e aprender e entender a sua palavra. A minha oração é que o Senhor possa falar a cada coração aqui nessa noite, e que cada um aqui possa sair mais fortalecido, possa sair daqui desafiado e edificado a seguir dia após dia vivendo para o Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, antes de estudarmos o texto que acabamos de ler e entender nele o ensino bíblico da salvação somente pela graça, sem o mérito humano, eu quero mostrar aos amados
O que algumas religiões e seitas creem quando o assunto é salvação? E eu gostaria que você acompanhasse comigo e você vai entender que existe um ponto em todas essas que eu vou mostrar em comum. E esse ponto em comum, ele se diferencia totalmente de nós, tá bom? Quero pensar com você, por exemplo, no islamismo. O islamismo, ele vai acreditar, claro, em muitas coisas, eu estou aqui bem superficial e resumido para trazer o assunto específico da salvação, mas dentro do Islã, eles compreendem que os seres humanos são bons, mas que eles precisam de direção porque são falíveis. Então, entre a mistura das boas obras com as más obras, precisa haver um equilíbrio para então, a partir disso, definir o destino, paraíso ou inferno. O que pontua claramente no Islã é justamente, obviamente, as crenças em Alá e outras doutrinas que eles têm, mas sobretudo as boas obras. Isso é muito validado dentro do Islã. Então, se você quer ir para o paraíso, tira a sua vida, vira um homem-bomba. Estou exagerando aqui, mas para mostrar que as boas obras acompanham dentro do Islã, mas não só o Islã, o mormonismo também. Os mormons também têm essa perspectiva da salvação pelas obras, excluindo a graça, obviamente. E dentro das obras que o cidadão que participa, é membro de uma igreja mormon, é a ideia de dar lealdade aos líderes, é dizimar como eles esperam que tem que ser feito, é batizar por imersão, é cumprir as ordenanças, o matrimônio, participar das cerimônias escondidas e secretas no templo e ser membro da igreja. Quer ser salvo, tem que fazer tudo isso, ou seja, boas obras e fidelidade à própria igreja. Não é muito longe do testemunho de Jeová. Eles também têm essa perspectiva de boas obras. Talvez você recebeu uma visita deles já. E normalmente eles estão em quantas pessoas? Normalmente 2. Por que 2? Porque na perspectiva deles, você ganha salvação. Claro, gente, tem muitas coisas, tá? Estou resumindo aqui. Estou pontuando algumas coisas. Você ganha salvação na terra. Como é que você ganha salvação na terra? A partir do momento que você trabalha de casa em casa. E eles querem ser um dos 144 mil ungidos que estarão no céu, na perspectiva bíblica, teológica deles. E o que fica evidente, obviamente, é justamente essa ideia da prática de fazer algo. Eu faço algo para obter algo. O que eu quero obter? A salvação. Isso também é claro dentro da igreja adventista do sétimo dia. Também é uma verdade isso, e pasme, eu ouvi disso dos próprios eruditos deles, em que um deles ainda diz assim: se você quer ser salvo, você precisa guardar o sábado. Isso não surgiu da minha boca, isso não foi alguém que está fazendo apologia contra eles, não, foi eles mesmos que falaram isso. Inclusive, recentemente, um desses pastores mais conhecidos da igreja adventista, ele pontou nitidamente que se você quer ir para o céu, você precisa participar e ser membro ativo da igreja adventista, porque é a única igreja verdadeira. Senão você não vai para o céu, você vai para o inferno. E ele respaldou isso em Apocalipse. Não me pergunta como. Não me pergunta como. Mas boas obras é pontuado sim dentro da igreja adventista. É sim uma realidade. Agora, não só na perspectiva da igreja adventista, mas, por exemplo, no espiritismo. Um pouco diferente, mas o espiritismo também. Espera aí, gente, só arrumar aqui. Espiritismo. Vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide, desculpa, queridos. O espiritismo aí, eles têm aquele processo da reencarnação e tudo mais, não é? Eles têm subdivisões, não é um tipo de espiritismo apenas, são muitas linhas. A ideia não é aqui falar sobre seitas e heresias, não é essa a minha ideia, mas eles atrelam o conhecimento a boas obras,
O conhecimento a boas obras. E para quê? Por que o Espiritismo ele trabalha o aspecto das boas obras? Para que numa vida futura ele tenha um nível superior numa reencarnação. Eles não trabalham uma perspectiva de salvação, mas uma melhoria. O que está dentro da melhoria? Boas obras / conhecimento. Então, também está aqui a ideia das boas obras. Mas não só eles. Já viram falar da LBV? A famosa Legião da Boa Vontade? Já recebeu uma ligação desse povo aí? Sim ou não? Pois bem, você sabe quem são eles? Isso é uma organização ecumênica. O que é o ecumenismo, tá, meus irmãos? O ecumenismo é o processo de busca pela união, apesar das diferenças em prol de alguma coisa. Tá bom? Então, não importa quem seja, né? Você tem o pastor, o crente, você tem o padre, você tem o cardeal, o outro, você tem o pai de santo, você tem um bandista, você tem de tudo e nós vamos trabalhar em prol da sociedade, tá bom? O servir a sociedade não é o problema aqui, o problema é a forma como é constituído e a gente elimina tudo de doutrina, abraçamos tudo, sentamos com aquele que acabou de tomar banho lá entregando a vida lá no Espiritismo, tomou aquela enxurrada fedorenta dele, estamos sentados juntos e vamos dar a mão porque precisamos avançar na sociedade e evidenciar o amor. Não é assim que funciona. Mas eles vêm com todo um papo, né, bem legal e entra e liga e as pessoas às vezes vão até financiar, vão entrar, vão começar a pagar, só que eles têm doutrinas que não competem à nossa. Por exemplo, eles não acreditam que a salvação é somente em Cristo Jesus, por exemplo. Eles não acreditam que a fé em Jesus propicia a salvação, eles não acreditam nisso. Na verdade, eles acreditam, por exemplo, na reencarnação, é admitida lá dentro, mas a salvação em Cristo não é. Porque a salvação, nós vamos dar a mão e todo mundo vai fazer algo de boas obras em prol de alguém. Aqui reside a salvação. Então, quando você ajuda, por exemplo, um LBV da vida, você está financiando, por exemplo, falsas doutrinas. Não é? E eles vão também entrar em contato e vão para cima de alguma forma. Boas obras também é pontuado aqui. Congregação Cristã no Brasil. É muito interessante eles, porque eles têm uma perspectiva errônea da salvação. Para eles só é possível ser salvo se participar da gloriosa congregação. E adivinha qual é a gloriosa congregação? Essa igreja deles mesmo. Essa é a maravilhosa congregação. E eles desenvolveram uma perspectiva de autossalvação. Já viu falar nisso? Ou seja, a salvação só reside na irmandade, só entre essa grande congregação, só entre eles a salvação, o resto não tem, o resto está tudo indo mal, de mal a pior, está indo para o inferno, mas aqui tem, e dentro da nossa irmandade temos que praticar boas obras, temos que fazer coisas, não é? Mais uma forma aí de alcançar a salvação. E eu não poderia deixar de fora a Igreja Católica, aquele símbolo não é principal dela, é de uma lá de Roma. E eles pontuam fortemente as obras, né? Jesus e mais alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa pagar alguma coisa, você precisa vender alguma coisa. Jesus, ele não é tão suficiente assim. O Papa está ali, ó, Jesus e Papa. Não, os pais da igreja também estão ali. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer coisa boa se você quer ser salvo. Se você quer não ir para o inferno, as pessoas ficam com medo. As pessoas ficam com medo e começam a fazer as coisas. E não dá certo. E nunca vai ser salvo. Nunca vai ser salvo. Todos esses aqui, meus irmãos, eu poderia seguir com a lista, pontuam as boas obras como meio para chegar a um lugar bom, a chegar à eternidade. Nós não cremos nisso. Na realidade, nós entendemos que esse sistema de salvação por obras nada mais é do que uma heresia, um falso ensino. Por isso, consideramos as religiões cheias de heresia e muitas seitas com muitas heresias, e uma dessas. Ninguém pode ser salvo por boas obras.
religião ou qualquer coisa. A salvação não é sobre a história do homem, do seu jeito, com as suas forças, com seus métodos, chegando até Deus para ser salvo, mas sim a história do único Deus verdadeiro, agindo na história do pecador, indigno e culpado, cheio de graça, ele vem para salvá-lo da condenação eterna, para dar uma vida nova em Cristo Jesus. Essa é a história da salvação, é Deus agindo no coração do homem, é Deus agindo na história humana. E é essa teologia que Paulo vai colocar no texto que nós lemos. E ele vai ensinar os irmãos Efésios aqui, de Éfeso, e vai ensinar eu e você essa noite, que a salvação é única e exclusivamente pela graça. E eu quero ver isso com você, quero ver como é que ele vai tecer o seu argumento aqui, como é que ele vai deixar claro no texto essa doutrina, e depois que nós fazermos isso, nós vamos tirar algumas lições preciosas para as nossas vidas, para refletirmos ao longo da semana. Dito isso, na esperança de Deus falar ao seu coração, Paulo começa o texto mostrando a condição da humanidade do pecador sem Jesus. Ele não está falando ainda de graça de salvação, ele vai mostrar a condição do homem sem Jesus. Versículo 1, o homem está morto, a condição é de morte. Olha o texto comigo, versículo 1, e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo mostra ao longo desses versículos iniciais, esses 3 primeiros, a lamentável condição do pecador sem Jesus. Ele está falando para crente, por isso ele está dizendo no passado, olha, quando vocês estavam mortos, ou seja, antes de Jesus, você estava morto. Por tabela, quem não tem Jesus está o quê? Morto. Em suas transgressões, ou na sua Bíblia, delitos e pecados. E ele usa a figura do morto, isto é, aqui do cadáver, para ilustrar ou descrever quem não recebeu a vida espiritual, obviamente. Porque ele está vivo fisicamente, biologicamente é um ser vivo, mas espiritualmente está morto. Está morto. E a expressão aqui para morto, querido irmão, é a expressão que na palavra no português surgiu necrotério. A palavra é necros. Necros parte a nossa palavra necrotério. Pergunta, no necrotério há vida? Não, senão aquele que está trabalhando, fazendo autópsia, alguma coisa assim. Mas não passa de um cadáver, a pessoa ali, ela está morta, sem Jesus está morta. E um cadáver, alguém morto, não vê nada, não ouve nada, não sente nada, porque está morto. Se você entrar lá, tu vai ver que se alguém mexer, a pessoa vai sair correndo, porque está morto. Eu não vou lá, se tem alguém mexendo, eu não vou entrar. Esses dias, inclusive, eu vi um vídeo. Eu acho que é montagem, mas eu vi um vídeo. Ah, o cara saiu lá. Nossa, imagina se é eu. Eu acho que eu tinha ido para o céu. Imagina, tá morto, tá fazendo o quê em pé aí, cidadão? Não é? Todo torto lá. Tem que ser montagem. Mas tudo bem. Vamos avançar aqui. Ele está morto, e é o que Paulo está falando de quem não tem Jesus. Ele não vê mais a Deus, ele não ouve Deus, ele não sente Deus porque ele está morto. Morto não fala, não, ele não movimenta, ele não faz nada. E a causa dessa morte são as transgressões, é o desviar da rota, é fazer o que é errado, é os pecados, é o pensamento errado, é a inclinação errada, é as palavras, as obras, é o ato de desobedecer constantemente a lei e a verdade de Deus. É o que ele está falando, não tem Jesus, está aqui, ó, é morto, que situação triste, meus irmãos, de quem não tem Jesus. E pasme, essa era a realidade minha e tua antes de Jesus. Estávamos mortos, mas não é essa somente a condição que ele apresenta. Versículo 2, ele mostra a condição de escravidão. Não estava só morto, era escravo também. Olha o versículo 2. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em outras palavras, Paulo está afirmando que o pecador morto em transgressões e pecados vive debaixo de escravidão. Afinal, sua vida, ela segue o curso deste mundo. E mundo aqui no texto se refere aos valores, aos padrões da humanidade, à parte de Deus e à parte de Cristo, como afirma John MacArthur.
Em outras palavras, é viver a vida da mesma forma daqueles que se rebelam contra Deus e dele se desviaram. A pessoa está presa nisso, ela é escrava disso. E Tamir Neves vai dizer que essa pessoa é como um lápis que é conduzido pela mão daquele que escreve. É como um animal que não faz a sua vontade, mas a vontade de quem o controla ou que age por instinto. É estar amarrado a uma corrente de escravos que vai sendo puxado pelo seu Senhor. O Senhor, o Deus daquele que não tem Jesus, é Ele mesmo, são os seus desejos, é os valores do mundo, são as ideologias desse mundo caído. E está preso nisso. E a pessoa tem a moral de vir falar que ela é livre. Mas livre como? Se ela está morta, ela é escrava. Livre de que jeito? Ela é escrava do mundo, dos seus ídolos, dos seus pensamentos. E para piorar, olha o que Paulo vai falar. Paulo vai falar que ele não só seguia, ele não somente é escravo do mundo, mas também do príncipe da potestade do ar. Meus irmãos, como disse certo autor, essa ideia de estar escravo do príncipe da potestade do ar é a ideia de uma vida manipulada da mesma forma como funcionam as marionetes. E esse príncipe aqui é o Satanás. Então perceba, a pessoa sem Jesus, ela está não só morta, mas ela é escrava do mundo, de si e do diabo, de Satanás. Escrava de Satanás. E ele pontua ainda que é um ser desobediente no fim do texto. Mas é desobediente, é óbvio. Está andando na contramão da verdade de Deus. Está longe da verdade de Deus. É rebelde à verdade de Deus. Vai desobedecer mesmo. É um filho da desobediência. Agora, Paulo não para por aqui. Já está ruim a condição de quem não tem Jesus. Ele piora no versículo, porque ele diz que é considerado e também filhos da ira, que é mais ou menos a ideia de condenação. Ele não é só alguém que está morto, não é só escravo, mas ele é alguém condenado. Ele é alguém dito como filho da ira. Versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele começa o texto dizendo entre eles se referindo aos desobedientes do fim do versículo 2. Entre eles, entre os que desobedecem a Deus, todos andávamos no passado segundo as inclinações do coração, segundo as inclinações da carne, vivendo de acordo com o que acha bom e melhor. Entregue a si mesmo, entregue aos seus pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira aqui, meus irmãos, se refere àqueles que merecem a condenação do próprio Deus, é aqueles que sofrerão a condenação. E olha que interessante, ele diz por natureza. Natureza aqui é a ideia da personalidade. Olha só o que Paulo está falando nesse texto. É a personalidade natural do homem. Então, o ser humano que nasce, que está sem Jesus, naturalmente ele é filho da ira. Naturalmente, ele já está condenado. Ele já nasce assim. Porque faz parte da natureza dele. E isso, na teologia, nós chamamos de depravação total. O homem, ele é depravado totalmente. Não tem nada de bom nesse homem, meus irmãos. Não tem nada de bom em nós. É o que Paulo está mostrando àqueles irmãos. É quem vocês são depravados. Antigamente vocês estavam nessa situação, depravados totalmente. Depravados totalmente. Qual que é a ideia de depravação total? É o entendimento de que o cidadão, ele é contra Deus totalmente. Tudo que faz é rebelião pecaminosa contra Deus. É incapaz de submeter a Deus e de reformar a si mesmo. E é, portanto, merecedor da ira. Por isso, filhos da ira. É natureza. É isso que o cidadão é.
John Piper vai dizer que se pensarmos em nós mesmos como basicamente bons, ou como menos do que total discordância com Deus, nossa compreensão da obra de Deus na salvação será deficiente. Então entenda, a realidade do homem sem Jesus é de morte, escravidão e condenação. Cadê o livre-arbítrio aqui desse cidadão? Como é que um cidadão como esse vai dizer, eu quero o Senhor, que é Deus, o Todo-Poderoso, se está morto? Olha a condição dele, meus queridos. Olha como ele está, ele é depravado totalmente. É o texto, é Paulo falando isso para mim e para você. E essa situação é triste, é lamentável. Vou te lembrar, essa era a nossa situação antes de Jesus entrar em nossas vidas. Mas é a situação de muita gente hoje ainda. Muita gente hoje ainda. Triste a condição do homem sem Jesus, e Paulo faz questão de deixar isso bem claro. Mas na sequência do texto, a história muda. Entra o mais aí no texto. E quando tem o mais, se a coisa anterior é ruim, entra o mais, a coisa posterior é boa. Entra o mais no versículo 4, que muda a história, porque nós vamos ver Deus interrompendo a história humana, agindo diante da condição deste homem totalmente depravado, morto, no caos, no ermo. Ele vai agir na história, e do versículo 4 a 7, nós não vemos mais a condição da humanidade sem Jesus, mas agora nós vemos a condição da humanidade em Jesus. Deus vai agir na história, meus irmãos. O versículo 4 é um dos versículos mais importantes desse bloco de versículos aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui existe um contraste enorme. Mas Deus é o mais importante e relevante da história. Mas Deus, como aquele abundante misericórdia, é a ação do Senhor na vida do pecador, que resulta em alívio e perdão dos pecados, agir com misericórdia e muito amor. Mas Deus entrou na história do homem. O único que poderia fazer isso entra, e o que Ele faz? Ele traz para nós vida abundante em Cristo Jesus. Versículo 5. E para mostrar que o homem não tinha mérito nenhum, olha como ele começa o texto. E estando nós mortos em transgressões, ele diz de novo claro isso, ó. Está ali, ó. Mortos em transgressões, está morto. Esse Deus rico em misericórdia e com muito amor entra na história. E em Cristo Jesus dá vida ao pecador que é incapaz de se dar a vida, de se salvar. Ele entra e salva o pecador. Em Cristo a vida, não a morte. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. A verdadeira vida estava com Deus Pai, e habitou e veio viver entre nós. Essa é a nova condição do pecador em Cristo. Vivo, não mais morto. E vida em abundância. Agora, a base ou a origem da salvação desta vida em Cristo é justamente a graça. Porque o texto segue e o texto diz, pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. A salvação só ocorre, a vida abundante em Cristo só ocorre porque o nosso Deus é amoroso, misericordioso e gracioso. John Stott vai dizer que foi Cristo que libertou o homem da prisão em que o homem estava. E essa salvação merece 2 destaques. Primeiro, a salvação é, entenda, inteiramente pela graça divina, diante da completa incapacidade humana de reconciliar-se com Deus. E segundo, a salvação é o favor de Deus para com a humanidade, um favor livre e totalmente imerecido. Diante aquele cenário trágico do versículo 1 ao 3 do homem sem Jesus, agora em Jesus, ele desfruta de vida, ele desfruta da graça do Senhor, salvífica e maravilhosa. Cremos, meus irmãos, que a salvação é pela graça, não porque isso é a história da carochinha, não porque isso é fruto da nossa mentalidade. Cremos na salvação pela graça porque é uma verdade evidente no texto.
E a primeira mensagem nossa foi: cremos nas Escrituras. É por isso que nós cremos. É por isso que nós cremos. E é essa a beleza da ação de Deus na história humana. É a esse Deus que nós professamos a fé. Um Deus que entrou na minha e na tua história e nos deu vida. E nos deu vida. O texto não para por aí. Ele segue no versículo 6. O apóstolo Paulo, ele vai trazer alguns benefícios, né? Com aquele que agora desfruta da vida em Jesus. E eu não quero explanar com profundidade esse texto, requeria mais tempo, mas a ideia aqui é os resultados diretos e imediatos da nossa união com Jesus, e é o destaque aqui, juntamente com Ele. Você vai ver que tudo tem a ver com Jesus, e a nossa vida, querido irmão, ela é unida em Jesus, nós estamos entrelaçados com Jesus, porque é somente nele, a videira verdadeira, que é a vida. E é por isso então que Paulo ele discorre essa verdade, a nossa vida ela é vivida no Senhor Jesus. E aí ele vai dizer então que quando estamos em Cristo, todos nós unimos a Ele também a sua ressurreição. Então a gente pode aguardar que nós vamos, depois de morto, se Ele não vir antes, nós vamos ressuscitar. E se a gente morrer, com certeza, tenha convicção disso, habitaremos com Ele. Mas que também, por estarmos em Cristo, nos será permitido sentar-se em seu trono no reino do céu. Cantamos uma música há pouco que fala justamente sobre isso. Nós então desfrutaremos disso. Em outras palavras, nós estaremos com Ele na eternidade, junto com Ele, por conta dEle e para a glória dEle. Posto isso, qual que é a pergunta mais importante? Porque ele vai pontuar a condição daquele sem Jesus, a condição agora com aquele que tem Jesus. E por que ele agiu maravilhosamente? Por que ele salvou por sua graça maravilhosa? Por quê? Versículo 7 vai responder para nós. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Por que Deus agiu assim? Por que o Deus soberano fez o que fez? Como fica evidente no texto, para que Ele seja exaltado e glorificado. É isso. Para que Ele receba adoração. Para que Ele seja o sobretudo e o sobre todos, o soberano de tudo, e receba louvor a isso. Aí você fala assim, nossa, mas isso é muito egoísmo, né? Não, Ele é Deus, é o único digno de honra e glória. Nós não cantamos, não tem uma música que nós cantamos assim? Hein, Lucas? Digno de e honra. É que a minha voz, ela não serve tanto para cantar assim. Mas nós entoamos isso, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, e assim vai. O salmista, no Salmo 115, versículo 1, diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A nossa vida é vivida para a glória de Deus, a salvação não é diferente. Ele salvou por sua graça o cidadão morto, para que ele seja glorificado de eternidade em eternidade, porque ele é Deus e merece, é o único digno de louvor, meus irmãos. É por isso que ele nos salvou. É por isso que Ele nos salvou. Nossas vidas, já na terra, deveria ser uma expressão da rica graça, misericórdia, amor e bondade de Deus para conosco. Porque assim como salvos, iremos com certeza glorificar ao Senhor. Paulo deixa claro a condição do homem sem Jesus, a condição do homem em Jesus, a razão de salvar e intervir na história com a sua graça. Dos versículos 8 a 10, ele traz 3 conclusões sobre o assunto. Você vai perceber que a primeira conclusão, nós já estamos bem habituados, já conversamos essa noite, com uma diferencinha que nós vamos entender já já, e as outras 2 são conclusões novas, mas você vai perceber que é fluxo do texto, e você vai compreender que vai fazer total sentido. A primeira conclusão que Paulo vai trazer é que a salvação é pela graça. Ele diz, versículo 8, porque vocês são salvos pela graça, e acrescenta algo, mediante a fé. Opa, quando nós olhamos o texto, nós percebemos assim, puxa, então existe um meio pelo qual eu recebo a graça salvadora de Jesus, a minha fé. Naturalmente, a pessoa, qualquer um que vai ler, pode a partir desse pressuposto.
No entanto, meus irmãos, se a gente pensar a linha argumentativa de Paulo, não vai fazer sentido nisso. Por quê? Porque Paulo descreve o morto. O morto não vai ter fé em Jesus para a salvação. Ele está morto. Morto não escolhe viver, ele está morto. Como é que um pecador pode desfrutar da salvação por meio da fé, a salvação que é dada pela graça, se ele está morto? Não faz sentido. Não tem sentido. Então, como é que a gente resolve essa situação? No restante do versículo. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O isto aqui no texto, existe uma discussão muito grande aqui. E os maiores defensores para ir contrário ao que nós cremos, eles não vão ter respaldo, nem eles, nem na gramática grega deles, eles acreditam. Sim, e dá para comprovar isso, mas aqui não é fórum teológico para isso. A ideia do isto aqui se refere tanto à fé quanto à graça. Portanto, tanto a ação graciosa em salvar o homem, como o meio para receber essa salvação, que é a fé, é dom de quem? É de Deus. Porque a salvação, na perspectiva de Jonas, quando ele sai do peixe, pertence a quem? Ao Senhor. E é isso que Paulo vai deixar claro no texto. Isso que Paulo vai deixar claro no texto. A salvação pertence ao Senhor, a salvação é obra de Deus, e até o meio para receber é Deus que dá. A partir do quê? Paulo responde em Romanos 10. A partir da pregação do Evangelho, a fé é produzida no coração do homem, e é essa fé, então, que faz ele receber a graça salvadora do Senhor Jesus. Segunda conclusão de Paulo é que a salvação que é pela graça, obviamente, ela vai excluir o quê? As obras. E o texto é mais que claro, não de obras para que ninguém se glorie. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não foi o propósito de salvar, não era que ele recebesse a glória, não foi isso que nós vemos no versículo 7? Ele não divide a glória com ninguém. Então, se eu sou salvo por obras, de quem é a glória? É minha. Mas se não é pelas minhas obras, quem recebe a glória? Deus, e é isso que ele está falando. A salvação, ela vai excluir as obras. Ninguém é salvo pelas obras, e eu já falei detalhadamente sobre isso. E note, com esse texto tão simples, tão pequeno, cai a argumentação de qualquer seita, qualquer heresia, qualquer religião, a partir da argumentação do apóstolo Paulo. Salvação é pela graça, ela exclui as obras, e ele vai caminhando então agora para o fim. Terceira conclusão é prática. Paulo agora está chegando no versículo 10 e ele vai basicamente dizer assim, olha, você que é salvo pela graça, muito bem, você que é uma nova criatura em Jesus, muito bem, você que é salvo, você deve praticar boas obras. Você que foi salvo pela graça, totalmente pela graça e pela ação de Deus, você tem que praticar boas obras, é esperado isso de você. Versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo, Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Note no texto, a palavra feitura traz a ideia do nosso português poema. Então você é um poema de Deus, criado em Cristo Jesus, para fazer o quê? Boas obras. Boas obras não conduzem ninguém à salvação, pelo contrário. As boas obras é o resultado da salvação. As boas obras são o propósito de Deus para todo aquele que é salvo. Enquanto vivemos aqui na terra, devemos praticar boas obras, boas ações, devemos amar o próximo, ajudar o próximo, devemos agir com bondade, como o nosso Deus é bom e gracioso. E essas obras Deus preparou de antemão, ou seja, Deus preparou desde a eternidade para que os seus filhos pudessem andar e praticar. Isso quer dizer que a nossa vida em Cristo é a graça do Senhor do início até o fim. Maravilhosa graça. Aí você pergunta assim, puxa, qual que é a ideia de praticar boas obras? É viver a sua vida para a glória de Deus em todas as áreas da sua existência. É isso que é esperado de mim e de você. E andar desta forma para a glória do próprio Deus. Certo, meus irmãos? Então até aqui nós, para resumir, vimos a condição do pecador sem Jesus, morto, escravo, condenado.
Vimos a condição em Jesus, que com muita misericórdia, amor e graça salvou o pecador e deu vida em abundância para ele. É uma nova criatura. E Paulo agora vem desmistificando no fim, mostrando, pois bem, esse que é salvo tem que viver para a glória de Deus, praticando boas obras. O que nós podemos refletir a partir do que nós estudamos nessa noite? O que nós podemos pensar a partir dessa exposição, dessa perícope aqui? Eu quero pensar algumas coisas com você. E a primeira que eu quero pensar é com você que não teve encontro com o Senhor Jesus ainda. Talvez você está aqui, talvez você vai me ouvir. Minha primeira reflexão é com você que não foi alcançado pela graça. Eu tenho uma mensagem dura para você. Eu tenho uma mensagem muito complicada se você acha que você é bom. A mensagem é: você não é bom o suficiente para ser salvo. Mas deixa eu te dar uma esperança. Deus é bom para te salvar. Deus é bom para te salvar. Mas você não é bom. O texto mostra a insuficiência humana de salvar a si mesmo. Ninguém, mas ninguém, meus irmãos, é bom o suficiente. O cara pode fazer o que for, ele está fazendo para a glória dele. Não, Deus não espera isso de ninguém. Ele pode fazer o que tem que ser feito, né? Ele ajuda tudo, faz de tudo, pois bem, mas não vai para o céu. Porque não é bom o suficiente. Bom o suficiente é Jesus. Bom o suficiente é Deus. Não há religião, não há prática religiosa, não há esmola, não há nada que seja suficiente para o cidadão ser salvo. O profeta Isaías vai dizer que todos nós somos como um impuro e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Ou seja, tudo que a gente faz não vale nada. É o que o profeta vai dizer. Mas existe o mas, que é o mais importante. Mas Deus, que é rico em misericórdia, amor e graça, oferece perdão, reconciliação na pessoa de Jesus Cristo. Existe o mas na minha vida, em um tempo e espaço. Existe o mas em muitas vidas que estão aqui e muitos que vão me ouvir em um tempo e espaço. Mas se você não teve esse mas, pode ser que hoje você tenha esse mas na sua vida. Pode ser que hoje seja o dia em que Deus há de te salvar. O dia em que você compreendeu que você é pecador, que você é miserável, carece da glória de Deus, que você diz: eu sou esse morto aí, eu sou esse morto aí, eu sou esse escravo, eu achei que eu não era, mas eu sou. Eu sou o filho da ira, mas eu sei que isso está errado, eu não quero isso para a minha vida, de jeito maneira, eu sou um pecador miserável, e eu careço da graça de Deus. Se você está me ouvindo e entendeu isso, hoje é dia de salvação para você. E eu apelo para você: creia no Senhor Jesus, e como diz Paulo, será salvo. É nisso que cremos. E o mesmo Deus que me salvou, o mesmo Deus que salvou muitos dos que estão aqui, se não todos, é o Deus que pode te salvar. Ele continua salvando. Hoje é tempo de salvação. Essa é a primeira mensagem que eu tenho, e é para aqueles que não creram no Senhor Jesus. A segunda mensagem é para você, como eu já creu, já fui alcançado pela graça. É quase um Tiranossauro Rex crente, né? Tem uma mensagem dura para nós também nessa noite, tá bom? Você não deve viver a vida de qualquer jeito. Nós não devemos viver a vida de qualquer jeito. Nós não devemos desperdiçar a graça de Deus salvífica em nossas vidas. Cremos que a salvação é pela graça, é verdade, mas isso não significa que a gente tem que viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não devemos viver a vida dessa forma. Não devemos viver a vida de forma orgulhosa, prepotente. Não devemos viver a vida reclamando, murmurando, carrancudo. Meus irmãos, nós não temos motivo para isso não. Você viu comigo o que Deus nos tirou? Sim ou não? Você quer voltar para lá? Não vamos voltar para lá não. O sangue de Jesus é suficiente. Ninguém volta para lá mais. Mas a gente tem que viver a vida do jeito que é esperado, meus irmãos. Sabe, nós precisamos, porque somos salvos pela graça, viver com humildade, gratidão, com alegria. É isso que deve fazer parte da minha e da tua vida, da nossa história.
Não fizemos nada para ser salvo. Deus nos salvou. Mas por que, queridos irmãos? Por que por muitas vezes nos pegamos reclamando da vida? Já conheceu alguém que é crente que reclama, que vai na sua casa fazer a fofoca gospel, que é pecado, viu? Fofoca gospel. E só reclama. Já viu alguém assim? Não? Conheceu alguém assim? O Nai fala assim, meu cidadão, vê o seguinte, ó. Reclama direto para Deus, faz igual o salmista. Ele foi para Deus. Vai para Deus. Não me contamina não. Estou querendo viver em santidade. Como um salvo. Nada presta para o cidadão. Reclama da chuva, reclama do sol. Ó, para você ver. O clima do sul é impressionante. Bem impressionante. 13, 15 graus. Aí a Pâmela fala assim, amor, amanhã é 30. Eu falei, como é que é? Amanhã é 30. Tá, e amanhã mínima de 12. Nossa. Não é? Tá bom. Faça chuva. Vamos viver. Mas às vezes a gente se pega o quê? Reclamando. É sol, reclama da chuva, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do sofá, né? A pessoa tem toque, né? O sofá torto, reclama, mas não pode arrumar não. Mas já arrumei 300 vezes, puxa, mas não faz, tem um probleminha aqui, dá só uma viradinha. Para que reclamar? Reclama da toalha jogada na cama, eu sei que é ruim, eu sei disso, mas reclama. Não estou reclamando, estou constatando um erro do meu marido, ó, coisa, fala bonita, né? Mas está murmurando, está reclamando, está ali vivendo a vida. Reclama do trabalho, reclama do aumento, reclama dos filhos, dos pais, do patrão, do empregado. Reclama da casa que comprou, mas reclama da que vendeu. Tem condições? Não tem condições. É um descontente por natureza, e é verdade. Faz parte da nossa natureza pecaminosa ser descontente. Mas deixa eu dizer uma coisa, está errado. Nós não vamos para o inferno por conta disso. Não, salvação foi Deus, Deus nos salvou, isso é uma coisa. Mas como salvos, precisamos viver a forma como Deus espera, o propósito dEle. Não dá para viver a vida assim. Será que nós entendemos que o fato de estar aqui, eu estar pregando para vocês, hoje que completo 7 anos de ordenação ao ministério da palavra, tem alguma glória para mim nisso? Não, porque quem está me sustentando é Deus. O fato de eu estar aqui é graça dEle. O fato de você estar aqui é graça dEle. O fato de você ter o que comer é graça dEle. Não deveria haver espaço na minha e na tua vida, como alguém salvo pela graça, de murmuração. Deus nos salvou para que ninguém pudesse se vangloriar e ficar reclamando, mas viver para a glória dEle. Por isso eu tenho um desafio para mim e para você. Um desafio em conjunto, meus irmãos. Vamos sair nessa noite aqui, mais grato ao Senhor, grato pela salvação, grato pela vida, grato pela família. Vamos sair daqui animados, encorajados a viver para Ele, para a glória dEle, pedindo para Ele ajuda para viver dessa forma, com muita humildade, sem prepotência, sem ser orgulhoso, mas viver a vida como o Senhor espera. Ele não, desde a eternidade não planejou o que deveríamos fazer, pois Senhor, me ajuda a viver assim. Me ajuda a viver os teus caminhos e para a tua glória. Vamos nos desafiar a alinhar os propósitos de Deus em nossa existência. Vamos deixar de satisfazer as nossas vontades, mas como um salvo que quer já mostrar para as pessoas a rica graça de Deus, a sua misericórdia, o seu amor. Vamos alinhar e viver dessa forma, para que as pessoas vejam Deus em nossas vidas. Somos, meus irmãos, considerados cristãos. É muito sério, apesar da banalização da expressão. Nós somos mini-cristos, devemos evidenciar a pessoa do nosso Deus. Vamos juntos fazer isso, celebrando quem Deus é, a salvação que Ele nos deu, vivendo para Ele. Menos murmuração e mais alegria e mais gratidão. Amém? E por fim eu quero dizer para você que crer que a salvação é uma obra graciosa, única e exclusivamente do nosso Deus Trino Todo-Poderoso, deve fazer-nos louvá-lo dia após dia. Vamos louvar Ele mais. Vamos adorar Ele mais. Eu quero chamar aqui ao Ministério de Louvor, que eu gostaria de que você louvasse Ele essa noite, essa verdade preciosa que lembramos, essa crença de que a salvação é fruto da graça de Deus em nossas vidas.
E à medida em que nós cantamos isso, que isso possa ser uma verdade no seu coração. E que essa semana você possa lembrar disso e a partir disso, reclamar menos, agradecer mais, louvar mais e celebrar mais o nome desse Deus que é todo poderoso e que nos salvou, mesmo nós não merecendo. Amém? Eu vou orar pela sua vida e depois nós louvamos ao Senhor juntos. Deus, muito obrigado pelo privilégio de sentarmos aqui e relembrar verdades da Tua palavra tão preciosas para as nossas vidas. Eu peço que o Senhor continue nos sustentando e que possamos viver a vida sendo mais grato, mais feliz, mais alegre, porque se tem pessoas que têm tudo para ser feliz e alegre, essas pessoas somos nós, que éramos os mais indignos, e o Senhor nos tornou dignos no Seu Filho Jesus, por conta da Tua graça. E a partir disso que possamos viver para a Tua glória, satisfazendo e buscando viver a Sua vontade. Essa é a minha oração. E Senhor, receba o nosso louvor nessa noite, porque queremos Te celebrar mais e mais. Em nome de Jesus. Amém.